Então vamos começar a nossa aula hoje. E hoje a gente vai continuar basicamente o assunto da aula passada. Na aula passada a gente viu o teorema de Bolzano. E lá no teorema de Bolzano a gente viu técnicas, né, usando o teorema, usando método gráfico, para você identificar um intervalo que contivesse uma raiz da função. E aí a gente viu aquela brincadeira toda de montar tabela, sinal de mais, sinal de menos, quando tinha sinais trocados, quando trocava o sinal, você chegava no intervalo, você identificava o intervalo que conteria a raiz, e lembrando que o nosso objetivo não era achar a raiz, calcular a raiz, era só entender o método. Independente da função, se era uma função simples ou uma função extremamente complexa, você construía uma tabelinha, chutando valores para x, e aí você verificava em que momento que o y, ou o f de x, né, trocava de sinal, e uma vez que ele trocasse de sinal, você identificaria em qual intervalo você teria pelo menos uma raiz. Lembrando que o teorema de Bolzano, ele garantia a existência de pelo menos uma raiz e não apenas de uma única raiz. Ele não garantia a unicidade, e sim a existência apenas. Hoje a gente vai basicamente trabalhar com o mesmo conceito, é o conceito do teorema de Bolzano, só que agora a gente vai aprender o método da bissecção. Esse método ele utiliza do Bolzano, tá? É um método, é um cálculo numérico mesmo, um método numérico, que a gente vai ver para fazer a conta agora da raiz da função. O Bolzano me dava um intervalo que conteria pelo menos uma raiz. Uma vez identificado esse intervalo, a gente pega esse intervalo, joga aqui dentro do método da bissecção, e aí sim a gente vai conseguir calcular o valor, entre aspas, né, o valor exato. Na verdade não é exato, vai ser um valor aproximado, mas só para vocês entenderem, é como se eu estivesse calculando o valor exato da raiz, e isso vai funcionar para qualquer tipo de função, tá? Então vamos ao método da bissecção. Esse aqui é o resumo do método. E assim, você lendo isso daqui pela primeira vez, parece ser bastante confuso. Concordo com você, é confuso, mas eu vou mostrar depois no exemplo. Exatamente isso que está escrito aqui é o método, tá? Basicamente, a gente vai pegar esse método e vai ficar repetindo esse método até, se vocês lembrarem da última aula presencial que eu dei, eu falei que a gente ia repetindo o método até chegar num erro, calcular um erro que fosse inferior a um erro máximo tolerável. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês dentro do método da bissecção. Então vamos lá. Vamos começar entendendo aqui todas essas coisas. Seja um intervalo AB tal que f de A vezes f de B é igual a zero. Bom, o que é isso aqui? Né? O que é isso aqui? Isso daqui não é justamente o teorema de Bolzano que a gente estava vendo? Lembra que quando trocava, você tinha um sinal de mais e um sinal de menos, você montava uma tabelinha lá, você tinha o x, tinha o y, aí você montava uma tabelinha de valores para x, chutando valores de x, calculava, chutava aqui alguns valores para o x, calculava o valor do y, aí, por exemplo, o y estava dando positivo e num certo instante ele começava a ficar negativo. Aí você sabia que, justamente por haver essa troca de sinal, nesse intervalo aqui em cima, seja lá quais forem os números que quais são os números que você escreveu, né, que você chutou, você ia pegar o número aqui da esquerda, o número da direita, o número da esquerda seria este Azinho aqui, e o número da direita seria este Bzinho aqui. Então você chegava no intervalo que, segundo Bolzano, iria garantir a existência de pelo menos uma raiz. Tá? Então, basicamente, essa primeira parte está falando do teorema de Bolzano, ou seja, você vai ter que ter um intervalo AB de tal modo que você está me garantindo que nesse intervalo AB tem pelo menos uma raiz da minha função. Aqui eu estou definindo com vocês o xm. O que é o xm? É o ponto médio. Ponto médio do intervalo. Qual é o intervalo? Do intervalo AB. Como que você calcula o ponto médio de um intervalo? Pega o A, pega o B, soma e divide por 2. Aí você vai ter o
ponto médio do intervalo. Então, basicamente aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou fazer aqui em cima. Imagina que você tem uma retinha aqui, tá? Aí você tem, por exemplo, num certo ponto aqui, e num outro ponto aqui, você tem o valor do A. Então, aqui é como se fosse o Azinho, e aqui como se fosse o Bzinho, tá? Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é pegando o ponto médio desse intervalo, que é o que eu estou chamando de, de x, deixa eu pôr aqui embaixo assim, xm, pronto, que é o ponto médio, tá? Então pensa o seguinte, ó, imagina que você foi lá, fez a conta do f de A, você fez essa conta aqui, fez a conta do f de B. Se você multiplicou e deu negativo, é porque, por exemplo, presta atenção nisso que eu estou explicando agora, gente. Presta atenção que essa é a base do método, tá? Então, se, por exemplo, se o A deu positivo e o B deu negativo, o que que Bolzano garante? Que nesse intervalo de A até B tem uma raiz, correto? Aí você foi lá e calculou o xm. Você calculou esse xm, que é o ponto médio do intervalo AB, certo? Beleza. Aí vamos supor que na hora que você calculou esse xm, você chegou, por exemplo, calculou o xm, não. Depois que você calcular o xm, você vai e calcula o f desse xm, tá? O valor y, quando você usar esse valor de x. E vamos supor que você fez a conta e deu algo negativo, certo? Agora pensa comigo, ó. Vocês concordam que neste intervalo aqui, que vai do A até esse xm, usando a mesma lógica do Bolzano, vocês concordam que nesse intervalo verde aqui, eu tenho pelo menos uma raiz? Porque aqui está positivo e aqui está negativo. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Tá, beleza. Então vocês concordaram. Ok. Agora faz o seguinte, ó. Esse xm, deixa eu ver, peraí, deixa eu pensar aqui. Tá, vamos fazer assim. Esse xm, finge que não é mais xm, tá? Eu vou dizer que esse xm agora é um certo b, ok? Então eu tenho o azinho vermelho aqui e agora eu tenho um novo b, certo? Beleza. Eu vou olhar só para esse intervalo verde. Ok. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse intervalo verde e vou calcular aqui, ó, o ponto médio. Então eu vou calcular para o intervalo verde o meu xm. E uma vez que eu calculei esse xm, o x é um número, eu vou lá na minha função e calculo o f desse xm. E vamos supor que deu negativo. Se vocês olharem agora para esse intervalo azul aqui, ó, só para esse intervalo aqui em azul, vocês concordam então que nesse intervalo, como aqui deu mais e aqui deu menos, vocês concordam que nesse intervalo azul existe uma raiz, certo? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse xm e vou riscar esse xm. E vou dizer que, na verdade, esse xm é um certo b. Agora eu vou olhar só para o intervalo azul. Eu vou lá, eu vou pegar o ponto médio desse intervalo azul. Que vai ser quem? Adivinha? Vai ser o xm. Muito bem. Aí eu vou lá na minha função
e vou calcular o f desse novo xm. E vamos supor que deu positivo. Então, você vai ter que concordar comigo, já que você concordou antes, que nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo que eu estou pintando aqui de preto, existe pelo menos uma raiz. Aí, se você pegar de novo, pega esse intervalo preto aqui, pega o ponto médio. Aliás, antes disso, espera aí, esqueci de fazer um negócio aqui. Risca esse xm. No lugar desse xm, eu vou dizer agora que eu tenho um novo a. Aí você pega o ponto médio desse novo intervalo. Já não tem nem mais cor para usar aqui. Vou usar de novo vermelho, vai. Você pega o ponto médio aqui de novo desse intervalo. Aí você faz o xm, vê o sinal. Parará, 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 parará. Olha lá, Maria Eduarda já sacou. Repete isso infinitamente? Vai repetir, não infinitamente, porque senão você não vai terminar nunca, né? Você vai morrer na quarentena fazendo essa brincadeira. Porque sim, dá para você fazer isso infinitamente. Mas você percebe que é como se a gente estivesse cercando a raiz. Porque primeiro eu falei que a raiz, ó, deixa eu rabiscar aqui. Primeiro eu falei que a raiz estava aqui, ó, dentro desse intervalo. Aí eu peguei o ponto médio. Aí eu falei, ó, agora minha raiz está aqui, ó, nesse intervalo. Aí depois que eu peguei esse ponto médio, eu fui lá e fiz de novo outra conta. Aí eu falei, ó, agora a raiz está aqui nesse intervalo. Aí eu fui lá, fiz de novo ponto médio, para agora, ó, tá aqui nesse intervalo. De repente, eu vou falar, ó, tá aqui nesse intervalo. Você percebeu que a gente pegou um intervalo e agora a gente está cercando essa raiz? A raiz, a rigor, é como se ela tivesse. Aí vai depender dos sinais, tudo, né? Mas vamos supor, a raiz está aqui, ó, onde eu pus essa flecha. E nessa brincadeira de calculando o ponto médio, aplica Bolzano, calcula o ponto médio, aplica Bolzano, calcula o ponto médio, aplica Bolzano, você vai reduzindo o tamanho do teu intervalo de tal modo que em algum momento você vai chegar no intervalo tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, e tua raiz vai estar lá dentro, que você fala, ó, achei a raiz. Eu posso estar errando, só que o meu erro é menor do que, sei lá, 0,001. Deixa eu só ver aqui. Até ser igual a zero, não, Gustavo, porque dificilmente você vai conseguir chegar num zero. Se você chegar no zero, é basicamente isso que eu escrevi aqui, ó. Se você chegar no zero, é porque você achou exatamente a raiz. Mas, teoricamente, esse método a gente usa quando a raiz é uma coisa muito esquisita. Né? Não é uma função simplesinha de fazer a conta, sabe? 2x mais 1 igual a zero? Que você joga um para lá, passa o 2 dividindo. Não é uma coisa tão simples assim. Normalmente as raízes aqui vão ser uns números bem estranhos. De modo geral, vão dar dízimas. Então, raramente, exceto se for realmente um exercício muito simples, raramente a gente vai chegar no zero. Mas você vai chegar num valor do tipo 0,0001, que é um valor muito pequeno. E esse valor vai ser inferior ao meu erro máximo que eu vou estipular no início do exercício. Eu vou falar, ó, eu não posso errar mais do que 0,1. Então, quando você achar um erro inferior a 0,1, você vai dizer, ó, cheguei na minha raiz. Tudo bem, gente, por enquanto? Alguma dúvida por enquanto? Beleza. Essa rabisqueira toda que eu fiz aqui em cima, basicamente é o método. Tá? Basicamente é o método. E é o que está escrito aqui embaixo. Então, justamente, ó, que vocês perguntaram. Se você calcular o ponto médio e for lá e faz a conta do F, porque você tem o A, tem o B, verificou que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo AB, por conta do Bolzano, porque a multiplicação deu menor que zero, você calcula o ponto médio usando essa fórmula. Beleza. Aí você vai lá e você vai calcular o F desse ponto médio. Se porventura este F der exatamente igual a zero, bingo, você achou a raiz, ou seja, esse xm que você substituiu aqui, é a raiz da função. Lembrando, o que é a raiz da função? É o valor de x quando você pega a tua função, iguala a zero e resolve. Ou seja, é o valor de x que faz com que o meu y,
ou no caso aqui o f de x, né, seja igual a zero. Então, se você der essa sorte, beleza, você achou a raiz. Normalmente, a gente não vai ter essa sorte. Então, normalmente, a gente vai ter que fazer uma dessas duas coisas aqui. E aí, vamos prestar atenção aqui e comparar com essa rabisqueira toda. Ó, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho a situação, então vamos lá. Eu tenho a situação de pegar o f de A, o A você já tinha. Aí você calculou o xm, o ponto médio. Aí você calculou o f do xm. Se o f de A vezes o f do xm der menor do que zero, significa que a raiz está aqui dentro, entre o A e o xm. Mas, se, porventura, esta multiplicação não der menor que zero, provavelmente esta outra multiplicação do xm e do b vai dar menor do que zero. Como assim? Aqui em cima, ó. Vamos pegar aqui em cima. Eu tinha, inicialmente, o meu ponto A e o ponto B. E eu tinha um sinal. O f de A estava positivo, o f de B estava negativo. Aí eu fui lá e calculei o ponto médio. Calculei o sinal do ponto médio. Então, veja só. Neste caso, o f de A, que seria positivo, vezes o f desse xm aqui, que seria negativo, está dando negativo. Então, a gente estaria nessa primeira situação aqui. O f de xa vezes o f de xm deu menor do que zero. Se você pegasse o f de xm vezes o f de b, menos com menos dá mais. Não daria menor do que zero. Então, na hora que eu peguei esses quadrados amarelos aqui, tá? Eu peguei o a, o xm e o b e calculei o f de cada um deles, eu observei que o f do a era positivo, o do xm era negativo e o f do b era negativo. Beleza, por Bolzano, eu sei que a minha raiz está entre esse, que era o intervalo verde, que eu pintei de verde, entre esse xm e esse a. Aí, qual foi o passo seguinte que eu fiz? Vocês lembram? Eu peguei aqui, eu falei, ó, vou riscar aqui o xm e vou escrever este bzinho aqui no lugar do xm, substituindo o xm. Como se eu fosse começar o exercício de novo, ó. Eu tenho intervalo AB. Olha o que eu escrevi aqui embaixo. A gente mantém o valor de A. Foi o que eu fiz, né? Ó, eu mantive o valor de A, eu nem mexi com A. Só que o xm foi substituído por quem? Por B, substituindo o valor de B por xm. Se tivesse sido o contrário, se o f de xm vezes o f de b fosse menor que zero, aí a raiz estaria aqui, aí você ia fazer o contrário. Você iria manter o valor de b e o a você substitui por xm. Que basicamente foi o intervalo preto aqui em cima. Tá? O b, que a gente estava no azul. Aí tinha o vermelho com o azul. Aí calculei o preto aqui, ponto médio. Aí eu verifiquei mais, menos, mais e menos. Aqui, ó, o preto e esse azul. Então a raiz está aqui no meio. O B continuou sendo o B. E o xm, que estava aqui, virou este A aqui. Então, isso que eu falei aqui embaixo, graficamente seria isso daqui. Então, Gustavo e Arthur, como que você calcula o f de uma função? Vocês estão só com pânico desse negócio aqui. Ó, peraí, deixa eu fazer grandão aqui. Se for assim, f de... Pega bem bestinha a função, tá? 2x menos 1, tá? Como que você calcula o f de 4, por exemplo? Não seria 2 vezes 4 menos 1? Dá 8, menos 1 dá 7? Assim, você vai pegar a função, pega o x, joga lá no lugar do x da tua função e faz a conta. Só isso. Só que em vez de ser uma função bonitinha assim, a gente vai pegar umas coisas assustadoras. Tá? Mas não muda nada. Continua sendo... Que, antes você não sabia calcular o f de A e calcular o f de B? Ué, agora em vez do número A ou um número B, eu tenho um número que se chama xm,
que nada mais é do que a média aritmética do A e do B, tá? Então não se assustem com a anotação, fica tranquilo. É a mesma coisa que a gente já viu. Deu para entender, gente? Entendido aqui essa lógica, esse slide, a gente vai ver o que é o erro, como que a gente calcula o erro desse método da bissecção. O erro, lembra que eu falei na nossa última aula presencial, eu tinha falado isso. Opa. O erro é essa letrinha, esse ezinho aqui, tá? E esse ezinho aqui, que é uma letra grega, que é o epsilon, nada mais é, neste método da bissecção, do que o módulo do A menos, e não mais, tá? Menos o B, é a diferença. Lembra que você está trabalhando com aquele intervalo, tá? Inicialmente, né, a gente tem o A e o B nesse intervalo. Então, você vai pegar esse valor que você tem aqui, esse valor que você tem aqui, subtrair, pegar em módulo isso, lembrando que erro não pode ser negativo, e dividir por 2. Isso que é o tal do erro. E eu vou ficar repetindo aquele processo que eu mostrei no slide anterior, até que esse erro seja menor do que um erro máximo que vai estar no enunciado, tá? E eu vou estipular esse erro. Uma vez que você conseguir fazer com que esse erro seja menor do que o erro máximo, uma vez que você ultrapassou a barreira, o que vai ser a raiz, né? A resposta do exercício. Qual que vai ser a resposta do exercício? Ou seja, qual vai ser a raiz aproximada da função? Aí, grave esta informação. A raiz da nossa função será o último valor de xm que você calculou. Assim que o erro baixou daquele limite máximo que você tinha, ficou menor do que o erro máximo, você interrompe o processo e a tua resposta vai ser exatamente o último xm calculado. Bom, beleza. Aqui é fácil. Agora, eu vou mostrar aqui um exemplo. E esse aqui é um exemplo clássico. É clássico, né? Quando você começa a ensinar bissecção, você pode ver que qualquer livro sempre tem esse exemplo aqui. É um exercício clássico. Eu quero determinar um valor aproximado para a raiz de 5. Podia ser raiz de qualquer número, tá? De preferência que não seja exato, né? Raiz de 4, raiz de 9, porque aí você sabe, você consegue fazer, é facinho. Legal é quando você pega raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, 7, 8, que não é um valor exato. E você quer determinar o valor aproximado para essa raiz com um erro inferior a 0,01. Tá? Menor ou igual, na verdade. Né? Mas a gente vai chegar num erro menor do que 0,01. Então, primeira coisa, você precisa pensar numa função de modo que, quando você pegar essa função e for calcular a raiz dessa função, e veja que eu estou usando a palavra raiz com dois sentidos distintos, tá? Eu tenho... Como assim, professor? Não entendi nada, você está muito doido. Tá. Eu tenho aqui raiz de 5, que é uma raiz quadrada. E eu tenho aqui raiz da função, que é outra coisa, não tem a ver com a raiz quadrada. O raiz da função, ou zero da função, é pegar minha função, que no caso é essa aqui, igualar a zero e resolver. E eu gostaria que na hora que eu pegasse esta função, igualasse a zero e resolvesse, eu encontrasse este valor, que por acaso também tem o nome de raiz, raiz de 5. Bom, basicamente você sabe resolver isso aqui, né? Se você pegar x² menos 5 e igualar a zero, e resolver, você vai chegar que x é igual a mais ou menos a raiz de 5. Então, esta função, quando você iguala a zero e resolve, uma das respostas, uma das raízes desta função vai ser este número aqui, que é a raiz quadrada de 5. Beleza. Agora vamos supor que você não tivesse ideia de em qual intervalo está essa raiz de 5. O que você pode fazer? Você pode aplicar o teorema de Bolzano. Então você chuta alguns valores, no caso aqui eu chutei o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. A minha função
é x² menos 5, que está aqui. Aí eu fui lá e calculei o f de 0, ou seja, 0² menos 5, dá menos 5. Calculei o f de 1, 1² menos 5, 1 menos 5 menos 4. O f de 2, 2² menos 5, 2² 4, menos 5 menos 1. O f de 3, 3² menos 5, que dá 9 menos 5, que dá 4. Opa, opa, opa. Olha lá, sinais contrários. O que isso significa? Significa que esse intervalo de 2 até 3, o Bolzano garante para a gente que, sim, há pelo menos uma raiz nesse intervalo. Exatamente, gente. Esse exercício é um exercício igualzinho ao da aula passada, só mudei a função. Eu estou aplicando quem? O teorema de Bolzano. É exatamente a mesma coisa. Eu não estou fazendo ainda método da bissecção aqui. Eu só estou, por enquanto, a partir de uma função, eu estou tentando encontrar um intervalo, que no caso é este aqui, usando o teorema de Bolzano, que é da aula passada, né? Aí eu vi, ó, sinais trocados, pega esse valor e põe aqui. Beleza. Então, por enquanto, eu só estou trabalhando com Bolzano para encontrar um intervalo que contenha pelo menos uma raiz, porque tudo dentro do método da bissecção vai começar a partir... Eu preciso de um ponto de partida no método da bissecção. E o meu ponto de partida é justamente esse intervalo aqui, que vai de 2 até 3. Tá? Então, pronto. Lembra que a gente tinha lá no enunciado do método da bissecção? O slide não o passado, o anterior. Dado um intervalo AB. Era isso? Ué, quem que é o meu intervalo AB? No caso aqui, ó, o 2, ó, o 3. Eu não tenho aqui o meu intervalo AB? O meu A vale 2 e o meu B vale 3. É isso. Olha que lindo. E agora, a gente vai começar a aplicar aquela lógica que eu fiz, aquela rabisqueira toda que eu fiz para explicar para vocês, é aquilo que a gente vai começar a fazer. Preste atenção nesta tabela. Basicamente, que o método da bissecção vai sempre trabalhar com uma tabela igual a essa. O que vai mudar são o que muda só as colunas são as mesmas. O que vai mudar são os cálculos. A função vai mudar, obviamente, né? O intervalo AB vai mudar e a quantidade de linhas, principalmente, porque depende da função, depende do intervalo AB que você selecionou e depende do erro. Tá? Então, em algumas situações, você vai ter mais linhas ou menos linhas. Tudo depende aí da função que você tem, do intervalo inicial, e, enfim, depende de alguns fatores aí, tá? Mas eu preciso que você preste muita atenção agora. Eu fiz esse slide animando passo a passo para vocês. O começo está bem detalhado, depois eu vou começar a pular algumas etapas. Presta atenção, senão vocês vão ficar perdidos. Presta atenção, acorda! Pronto, acho que agora acordou. Aqueles que estavam dormindo acordaram, aqueles que estavam escutando estão surdos, né? Perfeito, muito bom. Ou seja, eu tentei melhorar uma coisa, piorei outra. Deixei muitos surdos na sala. É bom que também não vai ouvir, não vai entender, não vai ter dúvidas, né? Lindo. Legal, vamos lá. Então eu pus aqui em cima a minha função, o f de x igual a x² menos 5. Lembrando que nosso objetivo é estimar um valor para a raiz quadrada de 5. E para estimar o valor para a raiz quadrada de 5, eu vou trabalhar com as raízes dessa função, em especial com a raiz positiva. Tá? Porque eu pedi a raiz quadrada de 5 um número positivo. Aí, usando o teorema de Bolzano, nós vimos que nesse intervalo de 2 até 3, sim, existe uma raiz dessa função, nesse intervalo. Pode até ser que exista mais do que uma, mas no caso a gente sabe que existe só uma, né? Que é uma função do segundo grau, né? X². Pô, eu sei que a raiz uma é positiva e outra é negativa, então nesse intervalo só pode ter uma raiz mesmo. Mas, em princípio, o que o Bolzano garante é que haja pelo menos uma raiz, e eu quero trabalhar com o método da bissecção para encontrar uma aproximação para a raiz dessa função, dentro do intervalo de 2 a 3, de modo que o meu erro seja, e o erro vai aparecer aqui nessa última coluna, seja menor
ou igual a 0,01. Beleza. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Se eu já determinei, usando o Bolzano, que existe pelo menos uma raiz no intervalo de 2 até 3, eu determinei o valor de A e B. Então, a primeira coisa é pegar esse 2 e esse 3 e colocar na coluna do A e do B. Beleza. Eu mostrei nos primeiros slides como que você calcula o XM, que é o nosso ponto médio, é o ponto médio do intervalo AB. Como que eu calculo o ponto médio do intervalo AB? A mais B divide por 2. Soma e divide por 2. Ou seja, tá aqui, ó, eu pus um solzinho azul aqui, ó, aqui do lado. XM é A mais B sobre 2. Então, no caso, o A vale 2, está na coluna do A, o B vale 3, está na coluna do B. 2 mais 3 dividido por 2, 2,5. Legal. Marca na tua tabela o 2,5. Agora, você vai fazer a conta do F de A, do F de B e do F do XM, que são esses três números aqui. Então, inicialmente, o meu A vale 2. Então, você vai calcular o F do A. Ou seja, pega a sua função, f de x igual a x² menos 5. Como eu quero calcular o F do A, o A vale 2, eu quero calcular F de 2. Nesta função, troca o x pelo 2, faz a conta. Vai dar menos 1. Marca o menos 1 lá. Agora você vai calcular aqui, ó, o F do B. Mas quanto que vale o B? O B não vale 3? Então você vai ter que calcular o F do B. F de 3. Você vai pôr o 3 aqui no lugar do x, vai pôr o 3 aqui no lugar do x. Então tá aqui, ó, o F de 3, 3 ao quadrado menos 5, dá 4, marca o 4 lá. Agora eu vou calcular, que foi o que vocês perguntaram anteriormente, o F de xm. Quanto que vale o xm? 2,5. Então, como que eu calculo o F de xm, ou seja, o F de 2,5? Joga no lugar do x do 2,5. Então tá aqui, ó. O F de xm, quer dizer, o F de 2,5, vai ser 2,5 ao quadrado menos 5, que dá 1,25. Marca esse valor na tabela. E o erro? Lembra que eu dei uma fórmula agora há pouco para o erro? Eu falei, ó, o erro é o módulo de A menos B, ou B menos A, tanto faz a ordem, porque está em módulo mesmo, né? Dividido por 2. Eu tenho o A, eu tenho o B, então eu consigo calcular esse erro. Como que calcula esse erro? Aplicando a fórmula. Módulo do A menos módulo do A menos B, dividido por 2. O A vale 2, o B vale 3, 2 menos 3 menos 1, né, em módulo dá mais 1, dividido por 2, 0,5. Marca aqui o 0,5. Aí você olha para esse 0,5. Esse 0,5 aqui é o erro atual. Ele é menor do que 0,01? Não. Não é menor, é maior, né? 0,5 é maior do que 0,01. Então isso significa o quê? Que a gente vai ter que repetir todo esse processo. Bom, por enquanto. Dúvidas aqui? O Felipe perguntou como que vai fazer caso dê mais de uma raiz? Felipe, na verdade a gente não vai conseguir chegar em mais de uma raiz. Para você chegar em mais de uma raiz, você teria que fazer isso que eu estou fazendo agora, que está na tela. Você teria que fazer, por exemplo, vamos supor que fossem duas raízes, tá? Você teria que fazer todo esse processo que eu vou fazer, essa tabelinha que eu vou montar aqui com vocês, você iria fazer duas vezes, como se fossem dois exercícios, tá? Você teria que fazer duas vezes a tabela, uma vez para uma raiz e a outra vez para outra raiz, tá? Esse processo, esse método aqui, sempre vai determinar uma única raiz no final. Então vamos lá. Agora eu tirei os coloridos e vou começar tudo de novo. Só que agora vem aquela parte. Bom, eu preciso construir um novo intervalo AB. Lembra da figura lá, a rabisqueira do começo? Aquele monte de colorido? Então, é aquilo que a gente vai fazer agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar o resultado, não precisa nem ser o número, tá? Eu vou comparar o sinal do F de A com o F de xm e o sinal do F de B com o F de xm. Sempre o F de xm com o F de B e o xm com o A. E você quer que o produto dê negativo.
Ou seja, você quer sinais trocados. Basicamente é isso. Então perceba que o f de A vezes o f de xm, né? Aqui é menos, aqui é mais. Quando você multiplicar, vai dar negativo. Então, de forma mais simples, a gente encontrou aqui sinais contrários. Então, o que eu tenho que fazer? O A eu vou manter, porque eu peguei aqui. Quem que eu peguei? Né? Quem que eu circulei? Eu não circulei o f de A e o f de xm? Quem eu circulei entre A e B é quem vai ser mantido. E o xm, ele vai entrar no lugar do cara que não foi mantido. Nossa, professor, confuso. Calma lá. Você vai olhar sempre... vamos fazer assim, ó. Não, vermelho, vai. Você vai sempre fazer o seguinte, você vai pegar e vai comparar esta coluna do f de xm com essas duas colunas, o f do A e o f do B. E vai pegar, vai escolher uma coluna que tenha, em relação a este valor, o sinal trocado. No caso aqui, está positivo. No caso aqui, deu negativo. Então, dessas duas colunas aqui, do f de A e f de B, qual coluna que eu acabei escolhendo para ficar com o sinal trocado lá com o meu f de xm? Eu escolhi a coluna do A. Então, é o A, que na verdade é este A aqui, que eu vou manter. Então, eu vou manter o valor de A, porque eu escolhi a coluna do f de A. Então, mantém. O que significa mantém? Copia. Copia o A. Ah, mas e o B? Quem que eu vou colocar aqui? Eu copio o B também? Não. Se o A você manteve, o B você troca. Um dos dois vai ser mantido. Ou o A ou o B. Sempre um dos dois eu mantenho. E o outro eu troco. E eu troco por quem? Justamente pelo xm. Então, uma vez que você definir quem vai ser mantido, o outro cara, e eu estou falando aqui em relação a A e B, se você mantém o A, no lugar do B entra o xm. Se você mantém o B, no lugar do A entra o xm. Mas quem eu escolho quem vai ser mantido, se é o A ou se é o B? Eu escolho por aqui, eu vejo qual dessas duas colunas que eu peguei. Eu peguei a coluna do f de A ou peguei a coluna do f de B? Mas qual coluna que eu vou escolher? Eu vou escolher sempre uma dessas duas colunas que necessariamente vai ter um sinal trocado em relação à coluna do f de xm. Quando você tiver isso aqui, sinais trocados, aí você vai definir sinais trocados em relação sempre ao xm aqui, tá? Ao f de xm. Uma vez que você verificou quem que tem o sinal contrário a esse número que está aqui, você vai escolher se é o f de A ou o f de B, né? Se você escolhe esse cara, você mantém o A, porque eu escolhi a coluna do f de A. Se você escolhesse esse cara, você escolheu a coluna do f de B, então você manteria o B, e no lugar do A entraria o outro cara. Calma, se você não entendeu, vamos ver a próxima etapa. Então, a gente vai ficar repetindo esse processo, tá? Até chegar no erro menor ou igual a 0,01. Então, vamos lá. Começa tudo de novo, do zero. Esquece que você tem a primeira linha da tabela. Vamos começar do zero. Ó, eu tenho o A, que é 2. Eu tenho o B, que é 2,5. O que eu faço? Eu calculo o ponto médio. Como que eu calculo o ponto médio? Pega o A, pega o B. Aqui é a formulinha, ó. Pega o A, pega o B, soma e divide o resultado por 2. 2,25. Marca aqui na coluna. Agora eu tenho o A, tenho o B e tenho o XM. Calcula o F do A, o F do B, o F do XM. Então vamos lá. O F do A, o F de 2. Ó, F de 2. Joga aqui na fórmula, tá? Na fórmula não, na função. 2 ao quadrado menos 5, menos 1. Marcou menos 1, beleza. O B vale 2,5. Calcula o F de B. Então você vai pegar lá o 2,5, o F de 2,5, 2,5, joga lá. Calcula o F de 2,25. X quadrado menos 5. Então 2,25 ao quadrado menos 5, joga lá na tabela. Calcula o erro. Como calcula o erro? Módulo de A menos B dividido por 2. O A é 2, o B é 2,5. Então, o erro está dando 0,25. O
que ainda está maior do que o erro, né? Ou seja, eu já sei que eu vou ter que repetir na linha seguinte, eu vou repetir todo esse processo outra vez. Mas antes de eu começar a próxima linha, o que eu preciso saber? Quem que vai ser mantido, se é o A ou se é o B que eu vou manter, e quem que eu troco pelo valor do XM. Como que eu faço isso? Eu tenho que olhar para o sinal, basicamente, simplificando, tá? O sinal do XM e o sinal ou do A ou do B, de modo que o sinal do XM e ou A ou B tenham sinais trocados. Então, quando você comparar, você vai ver que este cara é positivo, este é negativo, sinais trocados. Então, o que eu faço? Eu peguei esse cara, não é? Esse cara não está na coluna do A, o F de A. Quem que eu mantenho? O A. E o B? O B passa, o novo B passa a ser o último XM calculado. E agora eu vou repetir o processo. Então, eu vou calcular o XM, tá? Agora eu já estou começando a pular a etapa. Então, vou calcular esse cara aqui, fazendo 2 mais 2,25 dividido por 2, deu isso. Aí calcula o F de 2, está aqui. O F de 2,25, está aqui. E o F de 2,125, está aqui. Faz A menos B em módulo, dividido por 2. Tem um erro aqui. E agora? Mesma coisa. Agora você olha o sinal do F de XM e procura qual desses dois aqui tem o sinal contrário. Opa, aqui o XM está negativo e aqui quem tem o sinal trocado, ou seja, positivo, é o B. O A tem o mesmo sinal do XM. Então agora é o B. Eu peguei o B, ó, coluna do B. Então se eu peguei aqui na coluna do B, eu mantenho o B. Mantenho o B. Ah, e o A? Ué, se você manteve o B, o novo A vai ser quem? O antigo, o último XM calculado. Agora, repete todo o processo. Soma os dois, divide por 2, vai dar o ponto médio. Calcula o F de A, o F de B e o F de XM. Módulo de A menos B dividido por 2 dá o erro, ainda está maior do que 0,01. De novo, olha para os sinais trocados. O sinal sempre, quem manda é o sinal do XM. No caso, ele é negativo. Agora procura qual desses dois aqui que é positivo. Ah, esse aqui que é positivo. Esse aqui está na coluna de quem? Na coluna do B. Então, o que vai acontecer? O B vai ser mantido e o novo A vai ser este último XM aqui, ó. Eu pego esse último XM e coloco aqui no lugar do A. E repete todo o processo. Calcula o ponto médio, o F do A, do B e do XM, calcula o erro. Quem que eu vou pegar agora? Aqui, ó. O XM está negativo. Quem que tem o sinal trocado? O B. Então, eu vou pegar o XM está negativo, aqui o B está, na coluna do B, do F de B está positivo. Então eu pego o B e mantenho o B, porque eu escolhi o B, mantenho o B. E o novo A é o último XM. Calcula tudo de novo. Quem que a gente vai pegar agora? Ó? Aqui está negativo, pego o positivo. Por acaso, outra vez é o B, podia ser o A, tá? No caso aqui, pego de novo o B. Mantém o B, então você vai ter que pôr aqui o 2,25, e o A vai ser esse número aqui, ó, 2,23,4375. Calcula tudo de novo. Olha aqui quanto que está dando o erro agora, ó. Olha o erro aqui em cima, 0,015, ainda era maior do que o 0,01. Agora, o erro está menor do que o 0,01. Então, acabou o processo. Qual que é a resposta? O último XM calculado. Ou seja, a gente não estava buscando a raiz dessa função, mas essa função ela foi criada com o intuito da gente encontrar um valor aproximado para a raiz quadrada de 5. O último XM calculado é a raiz quadrada de 5, aproximadamente, com um erro. Ah, mas será que está certo, exatamente certinho, bonitinho? Vai bater com a calculadora? Não sei. A única coisa que eu consigo te garantir é que esse valor que eu encontrei, se ele estiver errado, ele vai ter um erro inferior a 0,01. E só por curiosidade, o número que eu mostrei, que eu acabei de mostrar, é esse aqui, tá? Tá nesse slide aqui, ó.
que é esse último xm, tá aqui, e pus ele aqui outra vez. Na calculadora, se você pegar na calculadora, a raiz de 5 dá esse cara aqui. Compara esse cara aqui com esse cara aqui, ou seja, o erro real que a gente está cometendo, ou erro absoluto. Lembra? Erro absoluto? Módulo do valor exato menos o valor aproximado. Quando você fizer um menos o outro, ó quanto que está dando o erro. 0,006119. Ué, esse erro aqui, existe um erro, sim. Beleza, só que esse erro aqui é menor do que aquele erro que eu falei, que era o erro máximo. Então, se você considerar que 2,242 para 2,236 vai ter esse erro aqui, você está errando menos do que 0,01. Ah, mas podia errar menos ainda, por 0,0001? Pode, lógico, só que aí a tua tabela, essa tabela aqui, vai ter mais etapas. Quanto menor for esse erro máximo, mais linhas eu vou ter que construir na minha tabela. Eu vou pegar este exemplo aqui, exatamente este exemplo, desta função que a gente estava estimando a raiz quadrada de 5, a partir das raízes, ou melhor, da raiz dessa função que existe lá no intervalo de 2 até 3. Tá? Eu vou pegar esse exemplo e vou implementar no Excel. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui uma coluninha para o A, uma coluninha para o B, uma coluninha para o XM, uma coluninha para o F de A, uma coluninha para o F de B, uma coluninha para o F do XM, uma coluninha, eu vou escrever aqui mesmo, aqui eu vou escrever em português, para o erro, tá? Então, eu vou montar aqui essas, deixa eu centralizar, que eu tenho tique nervoso quando está descentralizado. Acho que eu vou ter que aumentar aqui o tamanho desse povo aqui, que senão não vai caber. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só fazer aqui um... Até no Excel tá meio lento, né, porque tá transmitindo. Deixa eu fazer assim só para vocês, que eu não sei se tem gente vendo pelo celular. Assim fica mais fácil de visualizar o que eu estou fazendo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui também. Fazer assim. Pronto. Aí, deixa eu colocar aqui uma coisa. Erro máximo. Aí eu vou colocar nesta célula aqui do lado o erro máximo, que o erro pedido lá no exercício era 0,01. Tá? Deixa eu pôr assim, ó. Aqui em laranja, uma fontezinha branca. Vou deixar aqui em negrito, só para destacar. E a nossa função era x² menos 5, certo? Deixa eu voltar para cá. Ó, lembra que a gente tinha, usando o Bolzano, a gente tinha estimado que o intervalo 2, 3 continha pelo menos uma raiz desta função, x² menos 5. Então, tudo vai começar com essa estimativa que a gente faz usando a aula passada, que é o teorema de Bolzano. Então, eu vou começar pondo na coluna do A o 2 e na coluna do B o 3. Tá? Então, vamos lá. Eu vou marcar aqui 1, 2. Vou marcar aqui 3. Deixa eu centralizar tudo. Vai ficar mais bonitinho. Pronto. Então, eu já tenho aqui o 2 e tenho o 3. Ok? Agora, o que é esse cara aqui? É o ponto médio desse intervalo AB. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer uma função igual. Aqui eu tenho que usar parênteses, tá? Ó, igual, abre parênteses, clica nesse cara aqui, célula A2, mais, clica nesse outro cara aqui, que é o nosso Bzinho, célula B2, fecha o parênteses e divide por 2. Cuidado na hora de fazer isso na calculadora, porque às vezes tem gente que faz 2 mais 3 divide 2 igual, sem parênteses. Aí vai dar um número que provavelmente vai estar fora desse intervalo, né? Olha lá, 2,5. Beleza. Então, lembra que a nossa função é essa aqui, ó, x² menos 5. Então, agora eu tenho que calcular o f do A, o f do B
e o f do xm. Tá? O a, o b e o xm são esses valores. Como que eu calculo o f de cada um desses valores? Pego o x aqui da minha função e substitui pelos números que estão marcados nessas três colunas. Então aqui eu vou fazer um processo meio mecânico mesmo. Tá? Essa primeira linha da tabela, ela é meio que a primeira e segunda linha, quando você faz no Excel, elas são meio mecânicas. Aí depois a gente consegue automatizar, deixar no piloto automático o resto. Então, se a nossa função é x quadrado, deixa eu até pôr aqui, peraí. Vou pôr aqui do lado. F de x é igual a x, lembrando que o quadrado é o chapéuzinho, tá? X ao quadrado menos 5. Esta aqui é a nossa função. Então, aqui, igual f do a. Então, eu vou clicar aqui, f do a, eleva ao quadrado menos 5. Tá? E o a, elevei ao quadrado, menos 5, enter. Pronto, calculou, menos 1. F do b, igual, clica aqui, que é o bzinho, chapéuzinho eleva ao quadrado, menos o 5. Dá um enter. Tá aí, calculou. F de xm, mesma coisa, igual, agora eu quero pegar esse xm, elevar ao quadrado, menos 5. Dá enter. Beleza? Beleza. O erro. Lembra que o erro é o módulo de a menos b dividido por 2. Se você fizer isso aqui, ó, igual, abre parênteses, clica aqui para pegar o valor do a, menos, clica aqui para pegar o valor do b, fecha, divide por 2. Tá? E der um enter, o que muitas vezes vai acontecer? Você vai chegar num erro negativo. Né? Depende do valor do a e do b, vai dar erro negativo. Como aqui a gente está trabalhando com um intervalo AB, em que o A vai ser menor e o B vai ser maior, sempre vai dar negativo aqui. Como que a gente, então, coloca isso daqui em módulo? E tem, no Excel tem uma função, deixa eu até pegar aqui, por aqui. Ó. É a primeira já. Ó. Esta funçãozinha aqui, ó, ABS, ABS de um número, retorna o valor absoluto de um número, ou seja, um número sem o sinal. Tá? Então, o que eu vou fazer, basicamente, eu vou pegar essa mesma fórmula que está aqui, só que eu vou colocar aqui na frente ó, um ABS. Ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem o que eu fiz. Está vendo aqui? Eu tinha essa fórmula aqui, ó. O parênteses vermelho, A2 menos B2, fechou, dividiu por 2. Tá? Agora eu vou pôr um ABS, abre parênteses, mantém o que estava escrito antes e fecha o parênteses. Ó, parênteses vermelho com vermelho, o preto com o preto. E aí, eu dou um Enter. Ó, tá lá, positivo. Tá? E aí você não tem que se preocupar mais com isso. Beleza. Essa primeira linha da tabela, ela foi feita quase que na mão, né, por conta principalmente da função, que eu tive que colocar a função, essa função aqui, o x² menos 5, tanto no A, quanto no B, quanto no xm. Perfeito? Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer... Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que fazer esta brincadeira aqui. Vou voltar aqui. Aqui. A gente está nessa etapa aqui. Na verdade, a gente está nesta etapa aqui. Ó. A gente já preencheu esta linha da tabela. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar quais são os sinais trocados, se é do f de A com o f de xm ou se é o f de B com o f de xm. Uma vez que eu identifique qual que está trocado, né, se eu verificar que é o sinal aqui do f de xm com o f de A, eu vou manter o A. Ou seja, em outras palavras, vê se você concorda comigo. Se o f de A vezes o f de xm der negativo, eu vou ter, obviamente, esses termos aqui com sinais contrários. Se f de A vezes f de xm
der negativo, eu mantenho o A. E o B, o novo B, passa a ser o último XM. Então, vamos tentar implementar isso aqui, ó. Na verdade, não era bem isso. Deixa eu ver. Aqui. Deixa aqui. Então, vamos lá. Como que a gente vai identificar os sinais contrários? Fazendo a multiplicação, que nem o Bolzano. E aí, quando você fizer a multiplicação, se essa multiplicação der negativa, você vai saber quem que vai ser mantido. Então, vamos ver como que ficaria isso aqui. Ó. Eu vou clicar aqui na célula A3 e vou falar assim, igual, vai ser uma fórmula, C, a gente vai utilizar a função C, C, o f de A, clica aqui, vezes o f de xm, clica aqui, for menor do que zero, ponto e vírgula. Eu vou fazer. Então, se esse vezes esse deu negativo, eu tenho que manter o que eu escolhi. Eu tenho que manter o A. Então, se isso der menor do que zero, então eu vou copiar o valor do A da linha de cima. Certo? Caso contrário, é porque o A vai ser o novo XM. Porque ou o A vai ser o mesmo que já estava, você vai manter, ou você vai substituir pelo XM. Eu vou fazer a mesma lógica aqui, ó, com o B. Então, vamos lá, igual C, o F do B vezes o F do XM der negativo, então eu mantenho o B. Aí eu peguei a coluna do XM com o B, mantenho o B. Se isso não for negativo, então eu tenho que trocar, obviamente, o B pelo último XM. Vou dar um Enter. Certo? Pega isso aqui, pega aqui, ó, essas 5 linhas, seleciona as 5 linhas, vem nesse quadradinho aqui, até o cursor do mouse virar uma cruzinha preta, clica, segura e arrasta uma linha aqui para baixo. Olha lá. Compara com esta linha, deixa eu tirar, com esta linha aqui. Ó. Deixa eu fazer assim, assim, ó. Não tá igual? Beleza. Em cima do 2,5 aqui. Clica em cima do 2,5. Esse 2,5 aqui ou de cima? Esse aqui? Tá aqui, ó. É o A mais o B dividido por 2. Tá? A fórmula que está aqui nesse 2,5 é essa fórmula aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha inteira e vou começar a arrastar aqui para baixo. Aí você vai arrastando até onde você quiser. Basicamente que está pronto. Quer ver? Ó, eu posso até fazer um esqueminha assim. Ó. Eu posso até colocar aqui um aviso aqui, né, um alerta para mim. Vou pôr assim, ó, igual se, abre parênteses, se esse cara for menor ou igual que este número aqui, que é este erro máximo, e eu preciso travar colocando um cifrão aqui na frente do 1, porque como eu vou arrastar para baixo, eu preciso travar. Se for igual, interrompe o processo. Se for igual, não, desculpa. Se for menor ou igual,
interrompe o processo. Você já chegou no limite, já está abaixo do erro máximo. Então, o que a gente pode escrever aqui? Stop, vai. Pronto. Stop. Pode parar. Ponto e vírgula. Se não, o que eu faço? Não faz nada, ó. Eu posso até pôr assim, ó, aspas, aspas. Aí ele escrever, quando está entre aspas, lembrando que ele vai escrever o que está entre aspas. Se eu coloco aspas, aspas, ele não escreve nada. E cuidado que aspas é diferente de apóstrofe, apóstrofe, tá? Muitas vezes eu vejo vocês fazendo assim, ó, apóstrofe, apóstrofe. Ó. Olhando assim, não dá nem para ver diferença. Esses dois primeiros pauzinhos, esses 4 pauzinhos aqui, ó, esse aqui é um símbolo, aspas, aspas, aqui eu pus apóstrofe e apóstrofe, tá? Apóstrofe, apóstrofe, o Excel não entende, ele vai dar erro. Tem que ser aspas, ok? Então, aspas, aspas, fechou? E aí eu vou arrastar aqui, ó. Ó, vou arrastar até aqui. Ó, onde que ele deu o stop? Ele deu stop nesse ponto, certo? Vamos comparar aqui. Peraí. Deixa eu encher a tabela aqui. Encher a tabela. Ó. Como que eu vou fazer? Peraí. Calma, calma, calma. Deixa eu baixar aqui assim. Ó. Por aqui. Aqui. Ó, a linha do stop, tá? Esta linha aqui, ó. Ó, 2,23, parará, 2,25, 2,24, 0, tananã, tananã, tananã. Aqui eu fui arredondando, tá? Na hora de escrever aqui eu arredondei. Aqui o Excel está calculando um zilhão de casas. Ah, e esse processo daria para continuar? Sim, daria. Ó. Se você copiar aqui e jogar aqui para baixo, ó, ele vai calculando. O erro vai ficando cada vez menor. Aí, vamos supor que você quisesse um erro que nem o da calculadora. 0,00. Vai, não vou pôr um monte de zero, porque senão não vai caber. Vou pôr um erro um pouquinho menor. Percebeu que aí o processo se estica um pouco mais? Ó, só para comparar, tá? Valor exato. A raiz quadrada de 5. Quanto que é a raiz de 5? Igual, ele tem a função raiz, tá vendo? Raiz de 5. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó, esse aqui é o valor exato. Então veja que, por exemplo, se a gente pegar um erro como este aqui, a gente estaria nesta linha aqui. Qual que seria a aproximação? A aproximação lembra que é sempre o último XM calculado. Opa, peguei na linha errada, pera lá. Aqui. O último XM calculado aqui do stop, tá? Ó, 2,2360. 2,2360. Aqui deu meia, aqui deu meia. O erro tá aqui, ó. Só aqui, ó, nesse 7, que aqui virou 1. Tá vendo? Então você pode ir aumentando, quer dizer, aumentando, diminuindo esse erro, né? Quer dizer, aumentando aqui a quantidade de zeros aqui no meio. Quanto mais zeros você tiver, ou seja, quanto menor for esse número, mais exato vai ser, mais exata vai ser a sua aproximação. Esse E a menos 5, ele é como se fosse menos 3,07 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? É notação científica. Deixa eu pegar aqui o exercício. Aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou duplicar essa planilha. Tá? Eu posso duplicar a planilha clicando aqui nessa aba que eu chamei de exemplo, com o botão da direita do mouse, vem na opção mover ou copiar, e aí vai abrir esta janelinha, você precisa clicar nesse quadradinho aqui, ó. Tá? Você clica
nesse quadradinho para ele criar uma cópia. Aí ele vai copiar exatamente a mesma planilha. Ele vai criar aqui o exemplo 2, deixa eu só arrastar aqui para cá. Duplo clique, vou renomear para exercício 1. Ah, por enquanto é igualzinho, deixa eu só tirar esses amarelos aqui que eu tinha marcado, deixar no normal, tá? Vou também apagar isso aqui, porque não tem mais nada a ver. Beleza. Aí, qual que é a nossa função agora? Ó? Nossa função é essa daqui. E elevado a x mais x. E você quer determinar uma raiz da função. Então, eu vou mostrar para vocês o processo completo, tá? Processo completo do exercício 1. Deixa eu abrir uma outra abinha aqui. Eu vou fazer separado, porque senão vai ficar... Vou por aqui. Exercício 1 Bolzano. Tá? Fazer o Bolzano para a gente estimar um intervalo que vai conter a raiz. Então, esqueci a função e elevado a x mais x. Deixa eu pôr aqui, ó. F de x igual a e elevado a x mais x. Tá? Essa aqui é a função. Então, você vai criar uma coluna para o x e uma coluna para o f de x. Aí, para o x, você vai ter que chutar alguns valores. Então, sei lá, vou começar chutando aqui. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Vou chutar aqui, ó. E aí, eu vou calcular o f de x. Deixa eu centralizar aqui. Vou calcular o f de x usando essa função, que foi dada lá no enunciado, tá? Essa função aqui, ó, e de x mais x. Por enquanto, eu só estou estimando onde que vai estar a minha raiz. Então, como que a gente calcula isso? Igual a função exponencial e elevado, no Excel, é exp. Exp, abre parênteses, deste número, tá? Então, exp do valor aqui, que no meu caso está na A4, fechou parênteses, mais o x, que é o próprio A4. Aí, digitou isso, dá um Enter, e aí eu posso dar um duplo clique aqui para ele preencher o resto. Eu não estou preocupado com os valores. O que eu estou preocupado é em que momento que ocorre a troca de sinal. Ó, observe que a troca de sinal ocorreu aqui. Estava vindo negativo, de repente virou positivo. Então, neste intervalo aqui, que eu vou fazer de verde, ó, é o intervalo que vai conter pelo menos uma raiz. Então, seria isso aqui, ó. O intervalo de menos 1 a 0 contém pelo menos uma raiz da função. Tá? É isso que significa esse verdinho que eu marquei aqui. Então, para que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso do A e do B para dar início à minha planilha lá do método da bissecção. Tá? Então, uma vez que você estimou o intervalo, menos 1 até 0, você vai começar a montar aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu só aproveitar aqui, ó, pegar essa fórmula que eu já digitei, vou substituir aqui. Então, a gente vai trabalhar com esta função aqui agora, ó. Com esta função. Tá? Aí o erro também mudou, né? O erro é de máximo de 0,05. Tá bom, então eu vou mudar aqui, 0,05. Eu vou aproveitar a planilha, tá? Não vou fazer tudo de novo. Já fiz uma vez, então dá para a gente aproveitar. Então, basicamente, o que eu vou ter que alterar? Eu preciso alterar as funções, aqui do f de A, f de B e f de xm. Então, eu tenho que alterar a fórmula passando para a nova função, e elevado a x mais x. Então, como que vai ficar essa função? Igual exp exponencial do A, né, do Azinho, porque é o f de A, mais o próprio A.
Vou dar um Enter. Não se preocupa aqui embaixo não, que vai dar tudo errado, tá? Estou mudando tudo, então por enquanto está dando tudo errado. Vou mudar a fórmula do f de b. Igual exp, abre parênteses, do b, fecha parênteses, mais o e elevado a x mais o x, que no caso é esse bzinho aqui. Vou dar Enter e vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui. Igual exp, abre parênteses, desse 2,5, fechou, mais o próprio 2,5. E aí eu vou dar um Enter. Aí eu vou pegar esses três caras aqui, vou selecionar e dar um duplo clique aqui para ele completar a tabela com essa nova fórmula, até lá embaixo. Duplo clique. Por enquanto, tá meio esquisita essa tabela, né? E veja que, de fato, realmente está esquisito, porque ó, esse f de A está positivo, este valor aqui, que é o f de B, também está positivo, este f de M também está positivo. Não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Ó, tanto é que ele pôs 2,5 e 2,5. Tá tudo errado. Mas por que que tá errado? Por conta, opa, por conta disso aqui. O intervalo que contém a raiz é o intervalo de -1 até 0. E aqui eu ainda não mexi. Então, estas duas células aqui eu tenho que corrigir. Eu tenho que pôr aqui o -1 e eu tenho que pôr aqui o 0. Olha lá. Veja que aqui ele já deu stop nesta linha aqui, né? Esta linha aqui, o xm dessa linha é esse número. Então, esta função aqui, e elevado a x mais x, pensando num erro máximo de 0,05, eu posso dizer que essa daqui é a raiz da função. Ó, raiz, vamos por assim, raiz aproximada. Aproximada da função é... Vou para cá, peraí. Ó, eu vou pegar este número aqui e vou colar aqui, mas eu quero colar só o número. Então eu venho aqui no colar, clica na setinha e eu posso pôr esse 1, 2, 3 aqui, ó, que aí ele cola só o número para mim. Essa aqui seria a resposta do exercício, tá? A resposta do exercício está aqui, ó. A raiz dessa função é menos 0,59375, aproximadamente. Ó, tá aqui, menos 59375. Para fazer o próximo exercício, mesma coisa. Tá? Agora que a gente já fez, depois que você constrói uma vez essa planilha, fica muito fácil de você reaproveitar. Então, eu vou duplicar aqui, ó, o Bolzano, mover ou copiar, vou por aqui mover para o final, criar uma cópia, ok. Aqui eu vou pôr exercício 2 do Bolzano, deixa eu apagar aqui, beleza. Qual que é a função? X menos cosseno de x. Então, vou alterar aqui, ó. X menos cosseno de x. Tá? Eu vou manter esses números aqui, deixa eu só tirar esses coloridos que eu fiz, deixar esse preenchimento. O x eu vou manter, vou deixar assim mesmo. Se não der, depois a gente busca outro. O f de x só que eu tenho que mudar. Então vamos lá, como que vai ficar? Igual ao x, que é o A4, menos cos, ó, tá vendo que ele já tem a função cosseno? Cosseno desse mesmo valor, do mesmo A4. Vou dar um Enter, vou clicar aqui nessa nova fórmula, duplo clique, e aí ele preencheu a tabela. E aí eu vou procurar em que momento que ocorre a mudança de sinal. E aí eu olho para esse intervalo aqui, ó. Então, no caso, é o intervalo que vai de 0 até 1. Ó, 0 a 1. Vai conter pelo menos uma raiz da nossa função. Agora eu vou pegar esta planilha aqui da bissecção, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, ok. E vou renomear aqui para exercício
2. Vou pegar a fórmula aqui, pegar ela para cá. Pronto. E qual que é o erro que foi pedido aqui? 0,01. Então eu vou manter aqui o valor de 0,01. Esse colorido aqui, que eu fiz só para mostrar. Então vamos lá, eu vou ter que mexer nas funções, né? O f de A, f de B e o f de xm. Então como que vai ficar? Igual, o f de A pega o A, menos cos do próprio A2, fechou, deu Enter. Agora o B, igual, pega o B, que é o x, menos o cosseno desse x de novo, fechou, deu Enter. Pega o f de xm, igual ao xm menos o cosseno do x, não, o cosseno de x, que é o valor da célula C2. Deu Enter. Beleza. No Bolzano, a gente viu que a raiz está entre 0 e 1, né? Então, já vou marcar aqui 0, aqui, 1, aqui. E aí não esquece de pegar essas 3 células e dar um duplo clique para ele aplicar a fórmula da função em todas as células. Aí ele me deu um stop aqui. Então, qual que é o valor? É este aqui, ó. Este aqui. Deixa eu copiar ele. Colar só o valor. Pronto, está feito. 0,7421875. Vamos ver se bateu? 7421875. Bateu. Olha que lindo. Tá feito. Acabou. Deixa eu até salvar esse negócio aqui. Deu para entender, gente? Então, uma vez que você entendeu o método, construiu a tabela, para qualquer função que eu te der, você vai fazer sempre essas alterações que eu mostrei. Então, você vai por Bolzano buscar o intervalo AB, que vai conter a raiz, e aí você vai pegar aquele AB, substituir aqui nessas células que eu estou pintando de verde, vai alterar a fórmula nessas células que eu estou pintando de azul, alterar a fórmula dessas 3 para esta fórmula aqui, né, que fazer a alteração da função propriamente dita. Seleciona aqui essas 3, duplo clique, para ele jogar essas fórmulas que você digitou para todas as demais células. E aí acabou, está tudo automatizado para qualquer função que eu te der. Você pode inventar uma função agora que a gente faz aqui. Se existir uma raiz, a gente tem como localizar para qualquer função que você invente, a gente consegue localizar. Por mais complexa que seja a função, é só fazer essas etapas que eu acabei de mostrar agora para vocês. Bom, gente, então vamos ficando por aqui. A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado por me aguentar até aqui. Estudem, façam essa planilha em casa, deixa ela montadinha, funcionando. Vai se preparando para não deixar tudo para a última hora. E eu desejo a todos muita saúde, paz e prosperidade. Tchau, gente. Até mais.